trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de pregar sobre a importância da sobriedade. O texto ele diz o quê? Portanto, é algo conclusivo, é uma conclusão. E aí ele diz assim, cingindo os lombos de vossa mente. É uma expressão um tanto curiosa. Por quê? Porque geralmente na Bíblia, quando você escuta esse termo, cingir os lombos, é o quê? Nos tempos bíblicos, os homens eles se vestiam de túnicas, eram vestes bem compridas. E cingir os lombos é o quê? Ele pegava estas vestes e ele dobrava ela e ele colocava sobre o seu cinto. Ele fazia isso para se preparar para o trabalho ou para a luta. Isso é o que a Bíblia chama de cingir os lombos. Ele se preparava para a luta, se preparava para o trabalho. Mas aqui o texto ele fala sobre cingir os lombos da mente, da vossa mente. Como você pode fazer isso? Como isso seria possível? Obviamente, está falando sobre um cingir espiritual. E como é que você vai cingir os lombos da sua mente? Guarde essa passagem, olha agora Efésios capítulo 6 e o verso 14. Efésios 6, 14. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Então, aqui, a palavra de Deus revela para nós com o que devemos cingir os nossos lombos da nossa mente. Os lombos da nossa mente devem ser cingidos com a verdade. É a verdade que deve te cercar. Você deve estar ligado à verdade. E a verdade é o quê? Aqui está a verdade. Esta é a verdade que deve nos cercar, que deve nos ligar. E para ser sóbrio mesmo, porque logo depois que a palavra de Deus, voltando a 1 Pedro 1,13, logo depois que ela fala, portanto, cingido os lombos da vossa mente, aí ela diz o quê? Sede sóbrios. Sede sóbrio, é uma ordem. Mas para ser sóbrio, é importante entender primeiro o que significa. O que é ser sóbrio? O que é estar sóbrio? Você entende? Há algumas palavras que nós compreendemos ao menos no sentido mais básico. Porque muitas vezes por comodidade, não procuramos saber o certo, o significado completo dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser o caso dessa palavra para você. A primeira coisa que eu pensava quando eu escutava a palavra sóbrio é o quê? Sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio é o quê? É aquele que está embriagado. Sóbrio é aquele, então, que não está embriagado. Então, a primeira definição, na verdade, que você vai encontrar no dicionário, se você buscar o significado da palavra é essa. É alguém que não se encontra sob o efeito de bebida alcoólica. Não intoxicado por álcool. Mas o significado da palavra não para por aí. A palavra é muito mais rica do que isso. O que mais é sóbrio? Moderado. Contido no comer e no beber. Não amante ou dependente de bebidas alcoólicas. Marcado por temperança. Equilibrado. Moderação e ou seriedade. Lembra dessa definição? Seriedade. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. Contido nas emoções e caprichos. O que mais eu poderia encontrar na definição? Despojado de exibições de poder, cultura, inteligência, de caráter ou comportamento sereno, discreto, recatado, destituído de floreios e ornamentos desnecessários, de tom ou cor não vistosa, não chamativa. Isso tudo é ser sóbrio. Isso tudo é o que significa ser e estar sóbrio. Então, ser sóbrio é muito mais e vai muito além de não apenas estar embriagado. E uma vez que você entende o que é sobriedade, você consegue notar o quanto essa virtude está em falta na nossa geração. Olha a sua volta.
Não se encontra sobriedade nem mesmo dos mais maduros dessa geração. No domingo da eleição, eu vi uma cena que não saiu da minha mente. Nós saímos do culto, fomos até o CAIC, é onde nós votamos ali, e na volta para casa, ali no São Carlos, nós passamos ali na frente de uma casa, e aí tinha um senhor, ele estava com o portão da garagem da casa dele aberto, ele fez um esguicho com a mangueira, o esguicho ia quase lá no meio da rua. Ele estava lá de bermuda, como se estivesse na praia, com uma latinha de cerveja, dançando no meio da rua, um senhor de uns 60 anos de idade. Assim, talvez você pode pensar, mas qual o problema nisso? Esse é o problema. Os senhores, aqueles que deveriam ser o exemplo da nossa sociedade, eles estão fazendo o quê? Brincando. Eles levam tudo na brincadeira. Esse é o problema. Não, a vida não é mais encarada com seriedade. Esse é o problema. Olha para os homens maduros hoje, eu digo maduros por conta do tempo, pelo avanço do tempo, pelas marcas que vemos nos seus cabelos. Mas a palavra correta é velha, porque maturidade não tem. A atitude madura não tem. A atitude é o quê? É de criança. É de tolo. Não se acha pessoas sóbrias, muito pelo contrário, o que nós achamos? Olha 1 Pedro, capítulo 4, verso 4. 1 Pedro 4, 4. E acham estranho de não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Duas palavras que resumem muito bem esse mundo, nossa sociedade, os nossos dias: excessos. As pessoas, elas estão entregues a tudo quanto é tipo de excessos. E geralmente esses excessos são o quê? São dissoluções. Dissolução é o quê? É aquilo que se degradou, que se decompôs, é aquilo que é podre, é aquilo que é perverso, que é imoral, que é devasso. É nossa sociedade. As pessoas estão embriagadas, e não somente de álcool, elas estão embriagadas de excessos, embriagadas de muitas substâncias podres, vis. E nós temos que tomar cuidado, porque não é difícil nos perdermos em meio a tantos excessos. Não é difícil, irmãos. E quando eu falo em excessos, esses excessos nem precisam ser coisas más em si. Não precisa para te fazer mal. Pode ser algo bom. Um exemplo, a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 24:13, meu filho, come mel, porque é bom. E o favo do mel é doce ao teu paladar. Amém, mel. Graças a Deus pelo mel, é bom. Provérbios 25, 26. Achaste mel? Come-o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomites. É bom, mas na medida adequada. Em si, nada de mal. Mas se for mal usado, aí vai te fazer mal. Por isso é importante ser sóbrio, moderado, equilibrado em todas as áreas da vida. Agora, vejamos a quem o Senhor ordena ser sóbrio. Olha 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, verso 2. 1 Timóteo 3, 2. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante. Preste atenção agora, sóbrio. Sóbrio. Note agora, continuando um pouquinho aí, olha o versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos devem ser, olha agora a palavra, sérios. Quando eu estava lendo as definições da palavra sóbrio, uma delas é o quê? Seriedade. Seriedade. E aqui a palavra de Deus, ela está falando o quê para os diáconos? Do mesmo modo. Ou seja, os diáconos deveriam, assim como os pastores, se mostrar o quê? Sóbrios. Preste atenção agora em um outro texto aqui. Vamos para Tito. Tito capítulo 2. Tito 2. Tito 2, 2.
os velhos, que sejam o quê? Sóbrios. Olha o verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam, olha a palavra, sérias. Mais uma vez, sinônimo de quê? Sobriedade. Olha o verso 6. Exorta da mesma forma aos quem? Jovens. Que tenham o quê? Que tenham mente, olha, sóbria. Irmãos, segundo aquilo que lemos da palavra de Deus, a sobriedade é uma ordem de Deus para todos. Seja você jovem, adulto, já maduro, é uma ordem de Deus para você. Seja sóbrio. O Senhor ordena a pastores, diáconos, homens maduros, mulheres maduras, jovens, todos precisam mostrar esse atributo. Agora, como é que nós podemos e devemos ser sóbrios? Olha, 1 Tessalonicenses 5. 1 aos Tessalonicenses 5. Verso 1. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Preste atenção agora nessa menção aí que a palavra de Deus cita à noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis, preste atenção agora, em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, mais uma menção à noite, nem das trevas, outra menção às trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, mais uma menção à noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Outra menção à noite. O que nós vemos aqui? Profeticamente, nesse tempo da história, nós estamos no período da noite. Avançando noite adentro. As trevas estão fazendo o quê? Crescendo. Elas se expandem, elas se intensificam. Mas tão certo quanto é o avançar da noite, também é o quê? O amanhecer. É outra certeza que você tem. Assim como a madrugada vai entrando noite adentro e a escuridão, você sabe que ela vai crescendo. Outra certeza que você pode ter é que, vai amanhecer. O sol vai brilhar. O sol vai surgir. Então, guardando aqui, indo até 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 19, olha o que nós lemos. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã surja em vossos corações. Irmãos, enquanto nós estamos entrando noite adentro, na escuridão e nas trevas, enquanto essas trevas avançam, esse mundo vai de mal a pior, a estrela da manhã, o sol da justiça, ele vai brilhar. O dia vai chegar. Mas até lá, o que nós precisamos fazer? Estar atentos. Como uma luz que brilha em um lugar escuro. É a verdade. Eu preciso fazer o quê? Cingir os lombos da minha mente com a verdade. Me cercar dela. Me ligar a ela. Essa é o que eu preciso fazer. A palavra de Deus, ela vai te dar sempre o necessário e na medida correta. Ela não vai te deixar perder, no caso, e ela não vai te deixar se perder nos excessos. Ela vai dizer para você, é isso que você precisa e é nessa quantidade que você precisa. E por isso é tão importante você estar ligado à verdade. A outra coisa que nós precisamos fazer precisamos andar no espírito correto. Olha
2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Uma mente sã é o quê? Uma mente saudável. Ao mesmo tempo, pode-se entender uma mente sã como uma mente o quê? Sóbria. Não está embriagada, não está cheia de excessos, coisas que vão lhe causar mal. Ela está o quê? Equilibrada. Ela está sadia. O que lhe dá essa mente sã é o Espírito certo, é o Espírito de Deus, é o Espírito que o Senhor nos deu, é o Espírito que já habita em nós. Compare também com Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura. Olha, temperança. Temperança é o quê? É sinônimo, é definição de sobriedade, equilíbrio. Temperança. Temperança é o quê? É um fruto, é uma virtude de quem? Do Espírito Santo. Que você vai manifestar ela se você fizer o quê? Se você andar no Espírito certo. Se o Espírito Santo te guiar, você vai manifestar o quê? Equilíbrio. Você vai manifestar o quê? Sobriedade. Então, duas coisas indispensáveis. Duas coisas que você vai precisar, e muito, para se manter sóbrio. Cingir os lombos da mente com a verdade. Não pode se afastar dela. E não pode se deixar levar pelo espírito desse mundo. Precisa andar segundo o Espírito certo, segundo o Espírito de Deus. As pessoas desse mundo, elas estão muito longe de ter uma mente sã. O espírito desse mundo tem levado as pessoas à insanidade, à loucura. O que nós vemos nesse mundo é uma loucura depois da outra, e todas essas loucuras estão sendo aceitas. São normais aos olhos desse mundo. Isso não revela para nós uma mente sóbria, não revela para nós uma mente sadia, muito pelo contrário, revela uma mente perturbada, doentia, totalmente desequilibrada. Igual as pessoas, está na moda delas quererem se identificar como animais. Isso não é sobriedade. Passou muito longe disso. Está muito longe disso. Durante a noite, a maioria das pessoas, ou o que elas fazem? Ou elas dormem, ou elas se embriagam. É o que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5 e o verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Nós não devemos fazer nenhuma coisa e nem outra. Como filhos da luz, como filhos do dia, nós devemos fazer o que então? Ser sóbrios. Nem dormir e nem se embriagar. E nem se perder nos excessos. Então, como eu vou me manter sóbrio? Você precisa da verdade. Você precisa do Espírito Santo. Mas tem uma outra arma que é muito importante para nos ajudar a não cair no sono espiritual. Para te ajudar a não perder a sobriedade e mesmo a sanidade. Como tem acontecido com esse mundo. O que é? Vamos para Mateus 26. Olha Mateus 26. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, e orando e dizendo: ó meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: o quê? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? O que nós podemos aprender dessa passagem? Há muitas coisas que nós podemos aprender delas, mas uma das coisas é sobre como podemos nos manter sóbrio. O que vai te ajudar a se manter sóbrio e não cair em um sono espiritual, e não se perder nos excessos dessa vida. Quando o Senhor retorna e repreende os discípulos, ele mostra o quê? Frustração. Porque o Senhor esperava, do modo que ele fala, que ele repreende esses 3, ele pega esses 3, os 3 que eram aqueles que estavam mais ligados ao Senhor, que tinham uma intimidade, né, mais chegada com o Senhor, Pedro, Tiago e João, ele pega esses 3, leva eles mais adiante do que os outros. Aqueles 3 estavam mais perto de Jesus, mas aí Jesus faz o quê? Ele passa um pouco mais adiante. Isso sugere que esses 3 poderiam ter perdido o Senhor de vista. Quando isso acontece, quando ele passa um pouco mais adiante. Aí eles ficam ali, um pouquinho para trás. E aí nessa hora o que acontece? Eu creio que esses 3, ao menos, eles obedeceram, em parte, a ordem de Jesus. Que era fazer o quê? Fiquem aqui, onde o Senhor queria que eles estivessem, e também fizessem o quê? Vigiassem. Permaneçam sóbrios, vigiem, orem aqui comigo. Eu creio que por algum tempo eles fizeram isso. Até que eles, então, por fim, acabaram caindo no sono. Mas o que ajudou a manter eles sóbrios? O que ajudou a manter eles vigilantes? Ali onde o Senhor os queria? A oração. Enquanto eles permaneceram orando, eles estavam ao mesmo tempo acordados. Eles estavam ao mesmo tempo ocupados, não com as preocupações desse mundo e coisas desse mundo, mas com aquilo que o Senhor havia dado para eles fazer. Olha, ficai aqui, velai comigo. Nesse tempo que eles cumpriram essa ordem do Senhor, ainda que por um pouco de tempo, eles se mantiveram sóbrios. Aí o Senhor volta e aí repreende eles, porque nem por uma hora pudeste velar comigo. Aí o Senhor os repreende por conta do tempo. Olha, era para vocês terem persistido mais. Era para vocês estarem e serem mais fortes do que isso. Pode ser que você já tenha separado um tempo no seu dia para o Senhor. É o que nós chamamos de um tempo devocional. E se você não fez isso, você precisa urgentemente de um tempo desse, porque do contrário você não vai suportar a pressão desse mundo. Do contrário você vai ceder. Você vai cair no sono, você vai ceder à carne e você vai falar o mesmo que as pessoas sempre falam quando elas se entregam às paixões da carne. No verso, olha o verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a desculpa daquele que não quer saber de lutar contra a carne. A carne é fraca, e por sempre ele está se entregando e se rendendo aos desejos dela. Esse tempo, o tempo do seu devocional, deve ser para você o que esse tempo dos discípulos foi para eles. Como assim? Foi um tempo em que eles estavam passando junto do Senhor. Eles estavam andando com o Senhor por um horto. E durante aquele tempo, por mais que eles pudessem temer as coisas que estavam para acontecer, naquele momento eles puderam desfrutar do quê? Paz. Podiam desfrutar de paz, porque estavam perante o Senhor.
Aquele tempo serviu para renovar o ânimo deles, para dar força para eles. Mas, passado esse tempo devocional, o que acontece? Você tem as suas lutas. Você vai precisar se levantar para encarar as suas responsabilidades, os seus afazeres. E aí é quando acontece o caso lá do Senhor passar um pouco mais adiante. E perdemos o Senhor, às vezes perdemos o Senhor, né, por algum tempo. Perdemos Ele de vista, perdemos o Senhor de vista. E aí acontece o quê? O sono espiritual. E aí acontece o quê? Até que o Senhor volta e nos desperta novamente. Como é que ele volta? Como é que ele desperta? Olha no verso 42. E ele afastou-se novamente pela segunda vez e orou dizendo, mas antes dele se afastar, ele chega no verso 40, e ele voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Como que os discípulos acordaram? E disse a Pedro, o quê? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Como que o Senhor despertou os discípulos? Como que ele despertou o Pedro? Por sua palavra. Ele o chamou, Pedro. Ele o despertou como? Com a sua palavra. Nisso nós vemos o quê? A importância da pregação bíblica. É assim que o Senhor desperta os seus discípulos. É através da pregação bíblica. Ele vai fazer o quê? Vai te acordar. É por isso que você precisa tanto se expor à pregação bíblica. Porque se não for por ela, você vai continuar dormindo. E enquanto está dormindo, você não está sóbrio. E enquanto você está dormindo, você está sujeito ao quê? À sua carne, às vontades dela, aos excessos dela, às loucuras dela. É perigoso passar muito tempo dormindo. O mais seguro para nós é o quê? É se manter sóbrio. O mais seguro para nós é se manter o quê? Vigilantes, como o Senhor nos mandou estar. Já aconteceu com os irmãos, dos irmãos dedicar um tempo na oração e assim, começar mesmo orando ao Senhor e passando aquele tempo gostoso com o Senhor, mas daqui um pouco, você se perde completamente no pensamento e se encontra pensando em algo que não tem nada a ver com a coisa. Aí você pensa, mas como é que eu cheguei aqui? Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Isso ilustra um pouco aquilo que aconteceu com os discípulos. Começaram bem, estavam orando, vigiando, e daqui a pouco adormecem. Caem no sono, e até que são acordados, repreendidos pelo Senhor. Por que isso aconteceu? Eles fizeram certo em separar um tempo para o Senhor, mas eles esqueceram de separar mente e coração para o Senhor. Às vezes você vai orar, mas há uma necessidade de orarmos com uma mente disposta. Os nossos pensamentos precisam estar focados em Cristo. Eles precisam estar cativos a Cristo. Porque se eles começam a voar e pensar nas muitas coisas e nas preocupações e ocupações, você se perde. O sono chega, vai cair no sono. Tem que ser uma oração com uma mente disposta. Olha Filipenses 4, verso 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E olha agora a promessa do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Jesus Cristo. Por isso é tão importante ter uma mente disposta. Se voltar a Deus em oração, buscar a Deus em oração com essa mente disposta, focado nisso, para que essa paz de Deus guarde os nossos corações e as nossas mentes, os nossos pensamentos. Em quem? Em Cristo.
A segunda repreensão do Senhor. Olha, volta lá para Mateus 26. No verso 42. Ele se afastou novamente pela segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos. Agora, note por que dessa vez eles estavam dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Então aqui o Senhor faz questão de destacar para nós o motivo. O motivo é o quê? Olhos pesados. Olhos pesados é o quê? São olhos cansados. Eles não podiam resistir de cair no sono porque os olhos estavam cansados demais. Irmão, sabe qual é o problema da igreja desse tempo, a igreja do tempo que nós fazemos parte, Laodiceia? É os olhos. Olha Apocalipse 3, verso 18. Apocalipse 3, 18. O Senhor diz a essa igreja, aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Ou seja, essa igreja é uma igreja o quê? Sem visão. Ela é o quê? Ela é cega. Ela é incapaz de ver. Mas é incapaz de ver por quê? Como o Senhor disse, olhos pesados, olhos cansados. Mas, estão cansados por quê? O foco dela está errado. Verso 17. Como diz, eu sou rico, estou cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Mostra onde os olhos dessa igreja moderna estão. Nas coisas materiais. Irmãos, você quer algo mais perturbador para a nossa mente que os cuidados dessa vida? Não tem. É impressionante como as coisas dessa vida, essas coisas materiais, que acabam que sendo coisas necessárias e coisas que temos que se lidar com elas, como elas perturbam a nossa mente, como elas tiram o nosso sossego, como elas nos fazem exaustos, como elas nos cansam. E aí vai te deixar o quê? Olhos pesados. Mas por quê? Porque ao invés de focar naquilo que é o espiritual e o mais importante, insistimos em focar naquilo que é o passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que é sem valor, e vamos nos gastando a isso. Isso vai te cansando. E aí você não consegue. Como o Senhor disse, por nenhuma hora você pode vigiar comigo? Por nenhuma hora? É tão fraco assim? Olha um texto interessante, olha Eclesiastes capítulo 5 e o verso 3. Eclesiastes 5:3. Porque o sono vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. O sonho vem através da multidão de negócios. A agitação dessa vida moderna, a quantidade dos negócios que você precisa fazer, isso vai te fazendo o quê? Te perturbando. Você vai dormir e nem ao dormir você consegue descansar. Porque o sonho vem te perturbar. Mas toda essa perturbação existe por quê? Por conta da multidão dos negócios. Por conta da agitação, das muitas coisas que você está entendendo que precisa fazer. Uma coisa é interessante. Você vê que, na palavra de Deus, você vê que o ser humano ele sempre está querendo correr. Ele sempre está querendo fazer muitas coisas, ele sempre está querendo acelerar as coisas, acelerar o tempo, aumentar o seu ritmo. Sempre é assim, mas Deus nunca segue esse mesmo ritmo. Deus, ele sempre tem o seu tempo, ele tem o seu tempo determinado, como nós aprendemos em Eclesiastes 3. Ele nunca está com pressa. Sabe o que nós precisamos aprender? Não imprimir não andar, não viver nesse mesmo ritmo do mundo. Não pode.
Você não vai suportar isso. Você não vai aguentar isso. Isso vai pesar seus olhos. Vai te cansar demais. Tem que fazer o quê? Procure viver uma vida numa rotação diferente desse mundo. Não se deixe guiar por essa agitação. Temos que nos retirar, como o Senhor sempre fazia. Temos que buscar esses tempos de quietude. Tempos em que você realmente pode focar em Deus e naquilo que é o mais importante, para sair dessa correria. Voltando lá para 1 Tessalonicenses 5 e o verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Não devemos dormir, mas também não devemos nos embriagar. Aí você pensa, mas é claro que não. Eu sou crente, eu não bebo, então, quanto a isso eu estou tranquilo. Irmãos, sobriedade não significa somente não estar embriagado por álcool. Há muito mais que diz respeito à sobriedade. É o quê? É uma vida equilibrada, equilibrada em todas as áreas. Mesmo naquelas áreas que não são coisas más em si, igual o exemplo do mel. É bom o mel, vai te fazer bem, mas não abuse dele, porque senão vai te fazer mal. Olha Atos 2,13. E os outros zombando diziam, esses homens estão cheios de vinho novo. O que eles disseram aqui era algo em tom de zombaria, porque não é possível se ter uma embriaguez por vinho novo, porque o vinho novo é o quê? É o vinho sem fermento. Então é óbvio que não há como você ter o mesmo efeito do vinho novo com o vinho fermentado. Mas é possível nos enchermos de coisas que em si não são más. O vinho novo não é mau. O vinho novo, ele é sem fermento. O vinho novo foi o vinho que o Senhor, ele tomou na última ceia com seus discípulos. É o vinho que a palavra de Deus, ela considera lícito. Mas até mesmo uma coisa lícita, até mesmo uma coisa boa, ela precisa ser administrada na dose correta. Isso é o equilíbrio. Olha 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estas coisas que são consideradas aqui, que são coisas corriqueiras, são coisas do cotidiano, não são coisas tão espirituais. Coisa que você come, coisa que você bebe, ou qualquer outra coisa que você poderia fazer, que te é lícito fazer, que não é contrário à palavra de Deus você fazer. Você poderia fazer estas coisas, ainda assim glorificar a Deus, mas o cuidado que nós precisamos ter com estas coisas é o quê? Volta para 1 Coríntios 6, olha o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, nós encontramos no Senhor Jesus o quê? Liberdade. A liberdade para você no Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhum. O problema é que muitas vezes o que acontece? Você é levado sob o poder de alguma coisa que, pode ser que essa coisa em si não seja mal, mas ela te dominou. E se te dominou, ela vai te causar o quê? Um desequilíbrio nessa área. Isso demonstra o quê? Isso não é sobriedade. É o contrário de sobriedade. Enquanto uns vestem trajes para dormir, outros vestem trajes para festar. Qual é as vestes que nós devemos vestir? Volte lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o verso 8.
Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Irmãos, é importantíssimo se vestir de sobriedade. É importantíssimo se manter sóbrio até que o Senhor volte. Porque, pode ser que você pense, mas e se eu cair no sono só por um pouquinho? Talvez é só por esse pouquinho que você poderia fazer uma loucura. E nessa loucura, perder seu testemunho, perder sua família, perder, sei lá mais o que você poderia perder. É só um pouquinho. É só uma loucura. Quando nós vamos lendo sobre Davi, não parece muito o que ele fez. Foi só uma loucura. Foi só um momento em que ele devia fazer o quê? Devia se apresentar com os reis, ir à guerra, se dispor para o Senhor, mas não. Só um momento. Só um momento em que ele acabou caindo no sono. Só um momento. E aí aquilo levou ele ao quê? A consequências muito trágicas. Muito tristes. Irmãos, o conselho da palavra de Deus, o conselho de Cristo é o quê? Sejamos sóbrios. Seja sóbrio. Não adormeça. Não se deixe levar por excessos. Se mantenha sóbrio.